Se liga na parada, manos, eu sou o Fausto, professor de História, apesar dessa cara de professor de Matemática, e esse é o segundo vídeo do quadro História em Quadrinhos, em que eu discuto assuntos de história por meio de histórias em quadrinhos. E aproveitando que a gente está no mês de julho, eu vou falar de um quadrinho que começou a ser publicado no Brasil em julho de 1950 pela editora Abril. Por sinal, foi a primeira revista publicada pela editora Abril. Foi a revista que abriu a Abril. Na minha infância, era a editora Abril que publicava todas as revistas que eu queria ter. A Playboy... Não, Playboy não, corta. Tá, vamos... Tá. Não... Na minha infância, era a editora Abril que publicava todas as revistas que eu queria ter. As revistas da Turma da Mônica, dos heróis da DC e da Marvel, e os quadrinhos da Disney. E foi justamente o meu quadrinho favorito da Disney, a primeira revista publicada pela editora Abril, o Pato Donald. E nesse primeiro número, o Pato Donald diz: em que ele quis dizer: tenho muitos amigos brasileiros, sempre serei agradecido a Carmen Miranda, que me ensinou a dançar samba e que me emprestou livros de Monteiro Lobato. Essas citações não foram por acaso. 1950 era o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. E no contexto internacional estava acontecendo a Guerra Fria. E no governo de Dutra, o Brasil apoiou o bloco capitalista da Guerra Fria, liderado pelos Estados Unidos. Tanto é que em 1947, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foi fechado. E a Carmen Miranda e o Monteiro Lobato eram artistas do Brasil que defendiam uma aproximação com a cultura norte-americana. Ora Jenny Jenny, explica-me no to me. Jenny Jenny, Jenny Jenny, Jenny Jenny Jenny, explica-me no to me. Jenny Jenny, oh Jenny Jenny. Agora, o mais interessante é o que o Pato Donald diz um pouquinho antes. Essa não é a primeira vez que venho ao Brasil. Já estive aqui uma vez quando conheci Zé Carioca. Para a gente entender essa fala do Pato Donald, a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo. Quando o Brasil era governado por um gaúcho, o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres, Getúlio Dornelles Vargas. E em uma época em que estava rolando uma guerra muito famosa lá fora. Outra guerra muito famosa. A Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, o ditador da Alemanha, Adolf Hitler, ordenou a invasão da Polônia. E 2 dias depois, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha, e assim explodia Puta vida! a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial se estendeu de 1939 a 1945 e envolveu, no ponto máximo do seu desenrolar, os aliados, com Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, contra o eixo Roma-Berlim-Tóquio, com Itália, Alemanha e Japão. Mas, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra, o governo norte-americano já tentava atrair a América Latina para o lado dos aliados.
Só que a Alemanha fazia a mesma coisa. Por 60, 50, por 40, 30, por 20 e 10. Eu dou de graça. Ah, obrigada, Kiko. É nesse contexto que entra a política da boa vizinhança, que parece coisa do Chaves, destes festejos de boa vizinhança, mas é coisa dos Estados Unidos, do norte-americano amigo da vizinhança. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catch. Bom, outro norte-americano amigo da vizinhança. O 32º presidente dos Estados Unidos. Não sei! O cara do New Deal. Não sei! O cara que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Não sei! O Franklin Delano Roosevelt. está lembrado? Não. A política da boa vizinhança no governo Roosevelt procurava mostrar todos os países da América como bons vizinhos, e por isso todos deveriam apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial. E essa política da boa vizinhança tinha uma vertente econômica, com concessões econômicas, daí que Vargas conseguiu dinheiro suficiente para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas também tinha uma vertente cultural, em que se procurava promover um intercâmbio cultural entre Estados Unidos e os países da América Latina. E assim, o embaixador da política da boa vizinhança cultural na América Latina foi Walt Disney, que recebeu dinheiro do governo norte-americano para poder fazer uma viagem para a América Latina. E assim, em 1941, Walt Disney visitou os países da América Latina e produziu 2 filmes, Alô Amigos e Os Três Cavaleiros, que aqui traduziram como Você Já Foi à Bahia, em que Pato Donald vai à Bahia. E conhece uma Bahia que ninguém mais conhece, em que só tem baianos brancos. Esses 2 filmes também foram produzidos com capital fornecido pelo governo norte-americano. Mas foi no primeiro filme, Alô Amigos, em que houve a estreia do Zé Carioca para representar o Brasil. E a amizade do Zé Carioca com o Pato Donald simbolizava a amizade de Brasil com os Estados Unidos. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. E aí que Zé Carioca apresenta para o Pato Donald o Rio de Janeiro. Vamos sair por aí, vai conhecer o Rio, vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e ao Corcovado. Or, as you Americans say, let's go see the town. E o samba? Donald, I will show you the land of the samba. Por sinal, Pato Donald só entra no ritmo do samba depois de conhecer a cachaça. Não, cachaça? Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde. Donald, now you have the spirit of the samba. Bom, quanto ao governo brasileiro, embora o ministro da Guerra do Brasil, o Eurico Gaspar Dutra, aquele mesmo que depois virou presidente do Brasil, quisesse que o Brasil declarasse guerra contra a Inglaterra, ou seja, que o Brasil entrasse na Segunda Guerra ao lado do Eixo, o presidente Getúlio Vargas preferiu assumir uma postura em cima do muro, ou seja, não apoiar lado nenhum, para assim receber benefícios tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos. Mas com o tempo, as concessões norte-americanas foram muito mais vantajosas e por isso o Brasil acabou se aproximando dos Estados Unidos. Rompeu as relações diplomáticas com o Eixo
e permitiu a criação de uma base norte-americana em Natal, no Rio Grande do Norte, na época em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. E depois de ter navios atacados por alemães, o Brasil também entrou na Segunda Guerra Mundial. E enquanto que na Primeira Guerra Mundial o Brasil participou matando golfinhos na Batalha das Toninhas, agora o Brasil participou matando gente, enfrentando nazistas na Batalha de Monte Castelo, na Itália. Com os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que tinha como símbolo uma cobra fumando um cachimbo, porque naquela época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então o Brasil provou que a cobra estava fumando. E o Brasil também participou com a Força Aérea Brasileira, a FAB, que tinha como símbolo um avestruz armado, louco pra caramba, e a frase "senta a pua", que significa desce o pau. Mas a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial deu ruim geral para o governo do Vargas. Afinal de contas, lá fora o Brasil estava combatendo ditaduras e o próprio Brasil era uma ditadura. Getúlio Vargas estava no poder desde a Revolução de 1930. E no dia 10 de novembro de 1937, Vargas deu um golpe político e estabeleceu uma ditadura, chamada Estado Novo. Então o Brasil era uma ditadura combatendo ditaduras. Isso fez com que aumentasse a oposição à ditadura de Vargas. Só que essa oposição era sobretudo da elite intelectual e da elite econômica, porque o povão mesmo amava o Vargas. E assim o povão saiu às ruas com cartazes e faixas com a frase "Queremos Getúlio". Era o queremismo, o movimento popular que queria a permanência de Vargas no poder. Com isso, a oposição a Vargas percebeu que o cara ia continuar no poder. Então a única forma era arrancar o cara à força. E assim, por meio de um golpe liderado pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, Vargas foi derrubado em 1945, pondo fim à Era Vargas. Mas, em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, mas isso já é outra história. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo de História em Quadrinhos. Por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal e não deixe a história morrer.